Desde o começo dos tempos, o homem e a mulher vêm desobedecendo a Deus, o Criador de todas as coisas. A exemplo de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e receberam um severo castigo. Como filhos rebeldes, só pensamos em coisas banais e corriqueiras. Muitas das vezes colocamos a culpa no diabo por tudo, mas isso não é uma verdade, pois ele nos tenta sim, mas nós é que damos lugar para ele entrar em nossas vidas. Aí, o pecado vem e sempre traz as consequências. Mas tem outros que não se contentam em pecar, querem afrontar o Senhor dos Exércitos. E isso, meu amigo, não é nada bom. Alguns recebem o castigo na hora, outros no momento certo, mas com certeza absoluta, ninguém brinca com o Deus vivo e fica impune. Cedo ou tarde a recompensa chegará. E com essa deixa eu começo o vídeo. Mas antes eu pergunto a vocês: estão todos preparados? Com Deus ninguém brinca. 14. Quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra, cidade de pessoas perversas que não tinham o temor a Deus. Lá foi onde começou o homossexualismo, por isso a palavra sodomia, que vem de Sodoma. O povo era tão ruim que quiseram fazer sexo até com os anjos que estavam na casa de Ló, mas os anjos cegaram a todos. As cidades foram destruídas com fogo e enxofre, e a mulher de Ló, que teve a ordem de não olhar para trás, assim como os outros, virou uma estátua de sal. Isso cai por terra os argumentos de que Deus só é amor e não castiga ninguém. Nosso Deus é amor sim, mas também é justiça. Falando em cidades, temos outro exemplo. São Paulo, a calamidade e o terror veio com força total, enchentes e alagamentos, destruindo tudo, pessoas morrendo, árvores derrubadas, carros destruídos, jovens assassinando os colegas de escola. Isso é o peso do pecado e da depravação. Jovens que agora estão viciados em Netflix, que é uma porta maligna para as coisas demoníacas. Vários feriados que exaltam ao diabo, e isso traz consequências. O carnaval desse ano em São Paulo teve como destaque a Gaviões da Fiel, que veio mostrar na passarela o que eles amam, Satanás, que esse ano veio mostrar em rede nacional que é o príncipe deste mundo, assim como Jesus já tinha dito em João capítulo 14 no versículo 30. Vou pra Bahia, acende a chama no terreiro de Lalá, é a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar, saravá, saravá. Isso é apenas um trecho do samba enredo da Gaviões da Fiel, que mostrou na avenida o diabo tripudiando um ator vestido do que eles chamam de Jesus. Cenas grotescas e blasfêmicas. Lembrem-se de quando um pastor chutou uma imagem de Jesus que os católicos veneram como Maria, a padroeira do Brasil. Não que eu ache isso certo, pois ele chutando mostrou muita falta de respeito. Isso aqui não funciona aqui, ó. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Mas a mídia bateu forte no pastor. Em todos os jornais impressos e televisivos, ele foi trucidado por todos. Provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. Hoje, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota oficial. A CNBB lamenta a atitude do representante da Igreja Universal e diz que o desrespeito fere a liberdade religiosa e atrapalha o diálogo entre as igrejas. Temos gente que insulta Maria, que zomba de Maria. Será que nós vamos tornar tão ridículos? Para o jurista Celso Bastos, o bispo Sérgio von Helder desrespeitou a Constituição Federal e o artigo 208 do Código Penal. Agora, fazer isso com Jesus em plena avenida é motivo de aclamação. E o canal do Satanás, do Capiroto, do Coisa Ruim, a Globo Bosta, ainda entrevistou os atores que tiveram coragem de fazer essa barbaridade, de exaltar a performance. Que Deus me perdoe, mas isso não vai ficar assim, podem ter certeza. E já começou, e virá coisa pior. A Escola Gaviões da Fiel ficou em 9º lugar, e a campeã do Carnaval de São Paulo foi a Mancha Verde do Palmeiras, que é no campo e no sambódromo o arquirrival da Gaviões da Fiel. Que ironia, não? A Unidos da Tijuca, em 2007, também exaltou Satã no seu carro Abre Alas. Uma imagem gigantesca do demônio abriu o desfile da escola.
Mas de repente, o carro alegórico pega fogo em plena avenida. E se não fossem os bombeiros, a tragédia teria sido pior. Teria sido uma resposta divina a tamanho desrespeito ao Criador? Só Deus sabe. Oremos, irmãos, pois tem muitas pessoas que amam a Deus em São Paulo. Que Deus tenha misericórdia. Comunista que participou de vários atentados no passado, defensora de regimes satânicos, a exemplo de Cuba e Venezuela, dona de frases toscas e cômicas, para não dizer deprimente, de vez em quando fazia sinais satânicos e falava coisas duvidosas. Disse em cadeia nacional até que pretende fazer pacto com Satã. Isso se ela já não tiver feito. E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Enfim, ela foi afastada da presidência do Brasil, humilhada e recentemente tentou se eleger mais uma vez, mas não teve êxito. Haddad. Esse nome tem um papel forte na história judaica. Em 1 Reis capítulo 11, versículo 25, fala que Haddad era o inimigo do povo de Deus. E ele ainda prova isso no dia de hoje, tentando se eleger para implantar um regime que ia contra os princípios bíblicos e contra a família tradicional, além de ter como vice uma comunista que já disse ao vivo que não acreditava em Deus, assim como ele, que é amante dos orixás e do candomblé. E se não bastasse ainda, jogou no lixo a Bíblia que um homem lhe deu de presente em cima do palanque. E olha só o que é que foi achado hoje no chão aqui da Praça dos Ferreira. A mesma Bíblia Sagrada que ele recebeu de presente. Nós imaginávamos que essa Bíblia tivesse sido extraviada assim. Alguém que estava no palco pegou a Bíblia, porque a Bíblia desapareceu. Um presente que me foi dado, uma Bíblia Sagrada, que eu dei para Stella colocar dentro de uma sacola, foi furtada. Que eu dei para Stella colocar dentro de uma sacola. Nós imaginávamos que essa Bíblia tivesse sido extraviada assim. Alguém que estava no palco pegou a Bíblia, que eu dei para Stella colocar dentro de uma sacola. Que eu dei para Stella colocar dentro de uma sacola. Erineudo, PT Acarape, Ceará, em 20/10/2018, Fortaleza, Ceará. Haddad, se de fato a Bíblia foi furtada, faz o seguinte, me mostre o BO. Mostre o BO com protocolo, com o escrivão delegado assinado direitinho. Haddad perdeu a eleição e ainda está respondendo à justiça por 32 processos. A história de Uzá é uma passagem na Bíblia bem convincente de que com Deus ninguém brinca, pois a Bíblia relata claramente que Deus o matou porque não levou em conta sua palavra e ordenanças. O fato aconteceu quando Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios e com tamborins, com símbalos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia matado Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca para sua casa, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Isso aconteceu porque só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes levitas, que para fazer isso eram consagrados com rigorosos jejuns e uma vida de oração. E Uzá não levou em conta o que Deus tinha determinado a todo o povo, pois até Davi temia tocar na arca de Deus. Muitos agora podem pensar que Deus é um carrasco, mas pense bem primeiro em acusar o Deus vivo, pois se ele fosse um tirano, ninguém estava vivo até hoje, porque somos todos pecadores. E ele também deu seu único filho para morrer por nós. Para que amor maior do que esse?
Outro contratado da Rede Globo, o canal do Capiroto, já assumiu publicamente que é um satanista e que o mundo do ocultismo e das trevas o atrai e o deixa excitado. Casagrande foi um famoso jogador. Hoje, ele é comentarista do canal do Capiroto. Ele já veio várias vezes a público falar sobre ser satanista. E numa dessas, a Globo até sumiu com ele por um tempo. O jogador e comentarista hoje vive em uma prisão do inimigo, o mundo das drogas. E ele mesmo contou que uma vez os demônios quase o levaram e que foi Jesus Cristo que o salvou. Sim, eu sempre fui muito admirador de Lúcifer. Sempre fui admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história de Cristo, né? Comecei a pesquisar demônios mesmo, que me atraía por aquilo. Aleister Crowley. Exatamente, tenho vários livros dele, li várias coisas, li Bíblia Satânica. Então eu era muito louco em cima dessa situação. Então eu acredito em Cristo hoje porque ele me ajudou. Eu tive uma situação com demônios mesmo, que eu me senti cercado. E numa loucura muito forte, não sei se era alucinação ou não, que eu comecei a fazer uma oração, o Pai Nosso, e no meu ouvido veio assim: não adianta você fazer isso porque você não acredita. Eu comecei a orar de novo, mas eu comecei a orar pedindo mesmo, que eu estava me sentindo cercado naquele momento, e pedi a presença de Cristo dentro da minha casa naquele momento, porque era a única coisa que eu sentia que ia me salvar. E de repente eu senti a energia pesada, demoníaca, assim, se afastando. É, galera, interessante. Mesmo tendo essa visão e esse livramento, ele ainda continua amando as coisas das trevas. É isso aí, galera, interessante. Mais um vídeo se foi, mas com certeza outros virão. E estarei esperando todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu!